paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. É. Quem já sentiu a presença dele aí essa noite? Aleluia. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu queria trazer uma palavra de motivacional, uma palavra de um impulsionamento, mas eu não sou coach. Eu tenho que fazer aquilo que o Espírito de Deus mandou. Passei a semana inteira jejuando, orando, e hoje eu acordei com a mensagem do pastor dizendo assim: entrega tudo. Não leve tudo para casa, por repreensão que for. E eu vim para entregar tudo. Glória a Deus. Deus quer falar com pessoas específicas aqui esta noite. Eu quero relembrar que domingo passado Deus usou o Cauã aqui e disse que Deus estava tirando pessoas dos bastidores para se tornarem protagonistas. E Deus, Ele quer encher pessoas neste lugar com o teu Espírito. Chega de só olhar e ver: eu queria pregar como tal pessoa, eu queria expulsar demônios como tal pessoa, eu queria profetizar como tal pessoa. Não, chegou o tempo de você ser usado. De você ser usada por Deus. E nessa noite Deus começa a fazer um rebuliço no baluarte. Aonde a gente vai, Deus tem falado algo sobre o baluarte. E sexta-feira nós mais uma vez fomos entregar as cestas básicas. E é bom que a gente começa 2 horas da tarde e termina 1h30 da manhã. Aleluia. E Deus mandou entregar um recado. Os irmãos estavam de saída para o monte. E Deus revelou algo para o pastor, e nós fomos orar por esse pastor e por algumas pessoas que estavam lá. E grande foi o mover de Deus naquele lugar. Glória de Deus. É na vida de quem se dispor. É para aquele que verdadeiramente quer viver o ministério. E não é fácil. Confesso que não é fácil. Mas o convite de Deus essa noite é para que você se desprenda das coisas que ainda não te deixam ser cheios do Espírito Santo de Deus, serem cheios do poder de Deus. E acredito que Deus, nesta noite, vai começar a destravar algumas pessoas. Ele já me revelou alguns nomes aqui, mas no final nós vamos orar por algumas pessoas específicas nesse lugar. E Deus vai começar a fazer um rebuliço. Eu convido você a colocar a mão no seu coração. E nós vamos fazer uma oração juntos. Eu vou dizer e você vai repetir, amém? Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso de Ti. E nesta noite eu quero lançar sobre o seu altar tudo aquilo que ainda me atrapalha de ser cheio do teu poder, da tua autoridade, da tua unção. Me ajuda, Pai. Esvazia-me para que eu possa ser cheio do teu Espírito Santo. Amém? Abra sua Bíblia bem rapidinho
Em 2 Samuel, eu ganhei uma caneta aqui profética, eu gosto de escrever na hora da pastora. 2 Samuel, capítulo de número 11 e o versículo de número 2. Rapidinho. Amém? 2 Samuel, capítulo 11, versículo de número 2. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e era muito formosa. Amém? Irmãos, falar de Davi, um homem segundo o coração de Deus, cheios de defeitos, cheios de complexos, mas Davi, ele era um homem que quando pecava, ele se arrependia, ele reconhecia que ele era pecador. O contexto que eu quero trazer nessa noite é que nesse período, fazia 1 ano que os soldados de Davi estavam numa guerra, e neste ano Davi tomou a decisão de não ir. Ele ficou em casa, tirou uma férias. E depois de 1 ano, Joabe vem trazer notícias de como estava a batalha. E nós vamos ler o versículo e vamos ver que Davi estava tirando um cochilo em meio a uma grande guerra que os seus soldados estavam enfrentando. Aqui eu já quero trazer a primeira colocação e a primeira reflexão para mim e para você. Nós estamos no meio de uma grande batalha e não podemos cochilar. Temos que estar em constante oração e vigilância. E tem pessoas que estão no meio da batalha, mas estão cochilando, estão dormindo, não estão vendo o que realmente está acontecendo. E a Bíblia diz que Davi passeia pelo terraço e vê uma mulher. Viu uma mulher, desejou aquela mulher e pecou com aquela mulher. E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. O que eu quero trazer de reflexão essa noite também é: aonde está a sua visão? Quando eu perguntava para Deus e questionava para Deus por que esse versículo específico, Deus me dizia que pessoas perderam a visão olhando para outros lugares e se desviaram do propósito de Deus e estão vivendo a consequência do pecado. Escute bem, existe o propósito e o processo, e existe a consequência das suas decisões. Você está vivendo o processo e o propósito, ou você está vivendo a consequência daquilo que você viu que não estava na direção de Deus? O profeta Natan visita Davi e conta uma história para ele,
E a Bíblia diz que ele se revolta. E Natan diz, mas esse homem é você. E a Bíblia diz que eles rasgam as vestes dele e se prostram, reconhecendo que ele tinha pecado, que ele tinha caído. E eu perguntava, Senhor, o que o Senhor está querendo me dizer? Existem pessoas que não conseguem chegar num nível espiritual, entendam bem, num nível espiritual de intimidade, porque carregam ainda pecados de estimação. Pessoas que estão na igreja, mas ainda tem coisas que Deus precisa tirar, que estão ocultas, estão escondidas, e essas pessoas não conseguem viver a plenitude de Deus, a experiência sobrenatural de Deus. E nesta noite Deus quer arrancar esse pecado que alguns carregam. Você pode até estar se questionando, mas o meu pecado eu reconheço. Por causa das traições que eu tive, eu me fechei. Eu tranquei o meu coração. Teve uma pessoa que olhou a primeira vez que eu cheguei e disse assim, ela já está rindo. Esse negão só quer ser, olha a cara dele, cara fechada, marrenta. Mas quem me conhece, depois de um certo tempo, sabe que eu sou diferente, sou um cara legal. Sou ou não sou? Sim ou não? Sim. Sou um cara legal. Mas eu carrego dentro de mim alguns traumas de coisas que eu vivi que ainda me deixam não viver o mais de Deus, o sobrenatural de Deus, o encher o pote por completo. E nesta noite Deus quer arrancar coisas de corações aqui, para que Ele possa encher com a presença dEle totalmente. Glória a Deus. Pecados de estimação. É difícil, né? Falar sobre pecado. Mas ainda tem pessoas que carregam pecados de estimação. Que precisam ser arrancados, para que se possa viver o sobrenatural de Deus. E a primeira coisa é ter o reconhecimento. Pastor Januário pregando aqui também, ele disse, eu reconheço que eu sou um homem ignorante, que esse era o meu pecado. Desculpa usar o pastor como referência. Mas é um alto reconhecimento de algo que a gente precisa melhorar na presença do Senhor, para viver algo maior, algo melhor. Então eu convido você a fazer uma reflexão. Como é que você está hoje? Dá para encher uma vasilha que já está cheia? Sim ou não? Não. O maior pecado do homem se chama orgulho. Ele não quer admitir que está errado, ou que tem alguma coisa errada, ou que tem alguma coisa que precisa ser mudada. É. Mas tem. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Aleluia. Tem ou não tem? Você sabe que tem. E nós precisamos tomar uma decisão.
A palavra que foi lançada para o Baluarte em 2026 foi que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Aleluia. E que seria dupla honra. Se a glória da segunda casa será maior do que a primeira, isso quer dizer que a segunda será melhor do que a primeira. Então, em 2026, você vai ser um crente melhor do que em 2025. Em 2026, você vai abrir mão de coisas que você não abriu em 2025. Que precisam ser deixadas para trás. Falta de perdão. Nós fomos visitar uma mulher com câncer, fazendo quimioterapia. Orei por ela, falei de Jesus por ela, para ela. Ele disse: a senhora quer aceitar Jesus? Não, eu não quero não. Eu tenho uma filha e eu quero que ela vá para o inferno. Eu morro de câncer, mas eu não perdoo ela. Bom, não tem mais nada que falar para a senhora. Deus abençoe, te guarde e te leve em paz. Não sei para onde, mas te leve em paz. Né? Falta de perdão. Sarinha que gosta, fica só mangando. Intriga entre irmãos. Tem ou não tem? Aqui não tem não. Tem irmão intrigado? Não. A Bíblia diz que antes de você deixar a sua oferta no altar, vai lá, se reconcilia com o seu irmão, aí depois você volta e deixa a oferta, porque senão Deus não aceita. Se tiver irmão intrigado, nem esquisima, nem oferta, porque Deus não recebe. Casamentos que precisam ser consertados. Homens ignorantes que precisam ser quebrados, moídos. Aleluia. Caduzão, bonitão. Pintei até o cabelo hoje. Mas Jeová teve que passar com o rolo compressor. Deus. Eu não fui para rolaria não, irmão. Eu fui pro meio do asfalto. Quebrado, moído, porque eu batia no peito e dizia assim: ninguém é maior do que eu. Meu Deus. Aí quando o Jeová foi apresentado para mim, ele disse assim: agora você vai saber quem é maior do que você. E começou a fazer a limpeza. E começou a fazer a limpeza. E começou a fazer a limpeza. Eu saí daqui no culto da virada chorando dentro do carro, esmurrando o volante, dizendo: Deus, eu quero receber em 2026 tudo aquilo que eu não recebi, porque eu não consegui abrir mão das coisas que ainda tinha dentro de mim. Mas esse ano eu quero receber dupla honra. Aleluia. Eu quero ser cheio. Eu quero botar a mão no povo ser batizado. Aleluia. Eu quero que o cão olhe para mim lá da porta e saia correndo. Não é não, Caio? Aleluia. É que o cão olha para ele e fala: vem cá, Du, pelo amor de Deus, sai correndo, religião. Daquele tamanho, se vai dar uma mãozada. Não precisou dar uma mãozada de nenhum cão por aí ainda. Mas aonde está a tua visão essa noite? Paulo escreve dizendo que o nosso alvo é Cristo. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram o que Deus tem caminho para você. Aleluia. Então nesta noite é uma noite de desprendimento.
de se rasgar, de reconhecer, eu preciso realmente se esvaziar disso. Eu realmente tenho esse pecadinho guardadinho que nessa noite eu estou disposto a colocar para fora. Porque tem pessoas que Deus quer encher aqui neste lugar. Pessoas específicas. A gente estava um dia conversando, depois das entregas das cestas, e Kaique disse uma coisa e eu vim refletindo no caminho. Eu quero aproveitar, Cadu, esses momentos que a gente está junto, porque eu sinto que está perto o momento que a gente vai se desfazer um para o lado do outro. E cada um vai fazer uma missão num canto, e vai fazer no outro. Tem gente que vai para a Europa, para a África, para a China, comer espetinho de barata e ficar com ele, não sei o quê. Mas para falar de Jesus. Isso é até que eu vou também, não foi? Eu e Beto. Vocês vão ganhar um mundo aí, vão para a China comer espetinho de barata com não sei o quê. Cachorro quente. Cachorro quente. A pergunta de Deus para você essa noite é: aonde estão os seus olhos? Para onde você está olhando? Eita, glória. Porque crente de banco já tem muito. É, Deus. Ele precisa de missionários. Ele precisa de missionárias. E para isso ele precisa de pessoas vazias para que ele possa encher do poder dele, da unção dele. E tem gente que vai receber unção dobrada aqui essa noite. Aleluia! Nós vamos já orar. Nós vamos já orar. Calma, Cléber, calma. Segura. Amém. Amém. Aonde está a tua visão? O que você almeja para 2026 na presença do Senhor Jesus? O que você já melhorou nesses dias de 2026 na presença do Senhor Jesus? Do que você já abriu mão em 2026 para o Senhor Jesus? Eu passei quase 2 anos, mais um pouquinho, nessa passagem. E eu olhei para uma outra coisa e fui viver aventuras, não desviei, mas fui viver aventuras querendo viver o ministério e aventuras particulares juntos. E chegou um dia que Deus teve essa conversa que nós estamos tendo aqui do mesmo jeito. Ou você volta e olha para mim, ou eu te coloco numa cadeira de rodas. Aí eu peguei a minha mala. Rapaz, eu sou grande demais se o povo me empurrar. Voltei para a presença do Senhor Jesus. Me arrependi por ter desviado o olhar, porque a Bíblia diz que o olhar, o seu coração está no que você olhar. O que você olhar, o que você almejar para a sua vida fora de Jesus, traz prejuízo, sim ou não? Porque nós podemos dizer, e a Bíblia diz que sem Ele nós não podemos fazer nada.
E nós cantamos e declaramos que é por Ele, é com Ele, é para Ele. E muitas vezes sou eu, é comigo, eu faço, eu aconteço. Mas aqui não tem não, né? Ninguém não, né? Que faça. Só o bichão. Posso contar a história do bichão? A gente entrou numa casa para entregar uma cesta básica e a gente dentro do carro, a gente já olhou os cães caindo, os cães já começaram a sair de fora. Eu falei, gente, se prepare que aqui o negócio vai ficar feio. Maria Mulando, Preto Velho, Chucaveira, Tranca-Rua, o inferno completo. Só não estava Satanás correu. Só ficou os funcionários. O chefão correu. A mãe tinha se matado no quintal numa oferenda a Satanás. Tacou fogo nela mesmo num pacto de oferenda que ela fez. Aí a filha era crente, mas ela se disse, eu sou crente, mas como o negócio aperta, eu corro no terreiro ali na esquina e na terça-feira eu vou pro culto. Sério, irmã, nós vamos orar. E aí a gente começou a orar. Não precisou de muita oração não, só foi estender a mão, ela já caiu endemoniada e começou o rebuliço. E ela chamando, e ela chamando, e ela chamando, e a gente quer o chefe, manda o chefe, a gente vai expulsar o chefe. Aí ela olhou pro pastor e disse assim, chama o chefe, você quer chamar o chefe? Chama o chefe tu não é o bichão? Aí é por isso que a gente fica brincando com o pastor assim. Mas nós saímos de lá de posse de vitória, porque não resistiu o que estava conosco. Maior é o que estava conosco. Mas e a visão? Qual é a visão? Qual é a sua visão para 2026? Você quer continuar sendo crente parafuso? Sabe o que é crente parafuso? Só aquele que fica sentado na cadeira. Ou você quer ser um crente pregador da palavra de Deus? Eu quero ser um crente que aonde eu colocar a planta dos meus pés, se tiver um endemoniado, que ele caia. Eu, Catu. Essa é a minha vontade. Não é para cair de feiura quando vier, não. É para cair endemoniado mesmo. Para a unção que Deus derramou na minha vida ser tão grande, a ponto de que o diabo não resista quando ele olhe para mim. Essa é a minha vontade. É por isso que todos os pecadinhos de estimação que eu tinha, eu fui colocando para fora e fui dizendo, Senhor, me perdoe por isso. Por isso essa semana inteira foi uma semana de renúncia, porque eu ainda tinha coisas guardadas dentro de mim que precisavam ser arrancadas para que eu pudesse viver a glória de Deus. E sexta-feira foi confirmação, porque o céu desceu naquele lugar, não desceu? Foi ou não foi? Eu nunca tinha vivido o que eu vivi naquele dia. Em 18 anos de caminhada, eu nunca tinha vivido um dia como aquele. Deus bradou de uma maneira tremenda naquele lugar. Eu saí de lá saltitando, pulando. Eu queria encontrar cucão em todo canto para descer. Não consegui nem dormir. Não sei se os irmãos conseguiram dormir, mas a gente não consegue nem dormir. Eu e o pastor fica 3 horas da manhã conversando. A gente já é amigo íntimo, né? A gente é amigo íntimo. Eu já fiz amizade com o bichão. O bichão, vou ficar perto do bichão. Eu disse pra ele que eu amo ele, já parece que a gente é amigo
desde a infância, ele, a família toda. E a gente tem vivido coisas maravilhosas, tremendas, e Deus tem falado conosco. Mas eu acredito porque a visão é a mesma. A nossa visão é fazer missões. É, Deus. É ganhar almas para Jesus. É levar esse evangelho. Quantas pessoas estão sedentas de ouvirmos Jesus te ama? Não é uma cesta básica. É o amor de Jesus. As pessoas não agradecem pelas cestas, elas agradecem pela oração, pela visita. Teve crente que disse assim: eu estou passando a prova em mim, o pastor veio aqui. Meu pastor, que eu caminho com ele há mais de 10 anos, veio aqui. A gente até falou assim: não diga que a gente veio, não, porque vai dar confusão. E a gente orou, expulsou demônio, fizemos feitiço, oramos pelos filhos que estão na droga, ajudamos aquela família, e nós vamos contemplar o milagre que Deus vai fazer naquela família. Ela vomitou uma oferenda e Deus tem feito o milagre. Mas a pergunta é: o que falta tirar daí de dentro? É uma auto-reflexão. O que falta tirar daí de dentro? Para que Deus possa te encher cada vez mais. O vaso está no ponto? Sim ou não? O vaso está no ponto para ser cheio? Sim ou não? Aleluia! Ou tem algumas coisinhas para tirar? Está no ponto, cara? Para ser cheia? Só esperando receber? Amém, irmãos? Amém. Fique de pé, por favor, essa noite. Eu queria convidar Glória a Deus. você para vir à frente. Você que foi tocado por esta palavra e ainda tem alguma coisa que Deus precisa retirar da sua vida para você viver a totalidade do que Ele tem para você. Cadu, eu tenho essa debilidade, eu tenho esse pecadinho que Deus vai arrancar hoje. Eu gostaria que você viesse aqui na frente. E se você diga assim: Cadu, não, eu estou bem, eu não tenho aparentemente nada que faça com que Deus seja cheio, que eu me seja cheio na presença do Senhor Jesus, mas eu quero ser cheio, eu quero receber algo novo. Eu quero que você também venha aqui na frente.